Boa noite, meu nome é Esther, gostaria de cumprimentar a todos, aos nossos colegas de turma, aos excelentíssimos professores aqui presentes. Gostaria também de expor que esta casa defende que os responsáveis legais não sejam julgados por um júri popular, visto que o caso aqui analisado, sendo ele o rompimento da barragem de Brumadinho, ele não abarca crimes intencionais como os de homicídio, infanticídio ou até mesmo auxílio ao suicídio, que são previstos no Código Penal vigente. Portanto, por não se tratar de um crime intencional contra a vida, foge à alçada do júri popular. Para além, quero enfatizar que a nossa equipe ela não vai contra a punição dos responsáveis. Ela apenas visa uma punição que seja baseada no ordenamento jurídico e que siga as leis vigentes para que essa punição seja feita da maneira correta. Nós nos compadecemos com a dor e o sofrimento das famílias e visamos o respeito a eles a todo momento. Obrigada, passo a palavra. Boa noite, queridos alunos. Boa noite aos nossa banca de professores. Meu nome é Franklin Amaral e essa casa defende que os responsáveis pela tragédia de Brumadinho não sejam julgados por um júri popular. Bem, nós gostaríamos de explanar um pouco aqui o porquê disso. E temos aqui que falar sobre os responsáveis legais por essa tragédia. Bem, o desastre, como todos nós sabemos, foi no dia 25 de 1 de 2019, na barragem 1, no complexo da Mina do Feijão, da mineradora Vale. Bem, os impactos ocorridos foram, para o meio ambiente, irreparáveis. Não há como contestar isso. Por mais que muitos venham dizer que a natureza vai recompor novamente, se recompõe novamente, mas vemos que isso não vai se tornar como era antes. Até um exemplo aqui, é como a cicatriz. Após termos uma, nunca mais ela vai se apagar, nunca mais seremos do mesmo jeito. Bem, então os impactos ao meio ambiente são irreparáveis, só que o principal deles são as vidas das pessoas que foram mortas naquela tragédia. As vidas ali são inegociáveis, não tem como negociar uma vida e nem ressarcir essa vida aos seus familiares. Isso é incontestável. E partindo desse ponto, nascem então alguns questionamentos a respeito de quem é o responsável por essa tragédia. Quem? Será que é a empresa? Será que são os seus diretores? Será que é o Estado? Bem, para termos um norte a respeito disso, para sermos, como disse a minha colega, justos e julgarmos segundo as leis, eu gostaria de trazer aqui a nossa Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3, que diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Bem, partindo desse ponto, de acordo com a nossa Constituição, nós entendemos que as condutas lesivas ao meio ambiente, elas podem trazer a responsabilização civil, administrativa e criminal. Bem, eu termino aqui a minha fala e só dizer algo aqui. Esperamos que esses reparos amenizem, aplaquem um pouco a dor dos familiares que perderam os seus entes queridos nessa tragédia. Ok, obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo. Quando a gente para um pouco no desastre ambiental de Brumadinho,
a gente vê 3 supostos tipos de crime: o ambiental, o doloso e o culposo. O ambiental, todo mundo já sabe, é aquele que degrada o meio ambiente, que mata a flora, consequentemente mata os animais e gera riscos à saúde das pessoas. É aquele crime que é feito diretamente com o ambiente, que foi o que aconteceu em Brumadinho. Isso aí, tudo bem, eu quero explicar por que nós defendemos que os responsáveis não sejam julgados por um júri popular. Os crimes julgados no júri popular é feito direto à vida. Aqueles crimes que a pessoa já sabe qual é a consequência que vai ter, faz sabendo. Por exemplo, homicídio. A pessoa está com uma arma apontada para a sua cabeça. Ela atira, ela sabe que vai matar, ela sabe que tem a consequência para a pessoa e para ela própria. Quando a gente para um pouco e olha com um olhar técnico para os responsáveis de Brumadinho, a gente vê nitidamente que eles não queriam essa consequência, obviamente. Eles não vão querer criar um desastre ambiental de tal tamanho para uma cidade inteira. E a gente consegue entender e ver que, lógico, foi crime, tem que ser julgado, mas a gente defende que seja julgado por um tribunal do júri e por um juiz responsável. E não querendo tirar a culpa dos responsáveis, obviamente. Só demonstrando que foi imprudência e uma negligência, totalmente. Mas que não foi algo que eles premeditaram, que eles quiseram fazer. Eu vou passar a palavra para o Luiz para ele explicar um pouco mais o que foi o crime. Obrigado. Boa noite, professores da banca. Boa noite, alunos da FDCom. Meu nome é Luiz Augusto e eu vou falar sobre o crime culposo. O crime culposo pode ser subdividido em 2 partes: crime de culpa consciente e crime de culpa inconsciente. O crime de culpa consciente, o agente age sabendo que pode ocasionar tal resultado negativo, mas ele mesmo acredita que não vai acontecer. E no inconsciente, ele nem pensa, ele age de maneira inconsciente. O crime culposo, então, é na inobservância dos deveres de cuidado, causado por negligência. A negligência é a falta de cuidado ou desleixo proposital. Imprudência, que é quando a pessoa age sem precauções corretas. E a imperícia, que age sem habilidade na atividade técnica ou científica. Então, o crime culposo ele está previsto no artigo 18 do Código Penal, inciso 2. Suas sanções previstas estão no artigo 21 do Código Penal. Encerro minha fala e passo para o Sérgio. Boa noite, pessoal, caros colegas, boa noite, banca. Meu nome é Sérgio Luiz e dentro desse contexto, o nosso grupo defende que os responsáveis pela Vale sejam julgados por um juiz competente e não por um júri popular. Porque, como muito bem já foi colocado aqui, o júri popular é aquele que tem a intenção de um homicídio, aborto, participação em suicídio. Nesse contexto, vamos abordar sobre crime ambiental. Crime ambiental ele tem 5 tipos: contra a fauna, contra a flora, contra a poluição de qualquer natureza, contra o ordenamento urbano, o patrimônio cultural e a administração ambiental. Vou dar um exemplo: crime contra a fauna são agressões aos animais silvestres, caça, pesca predatória. Contra a fauna, queimadas, além de desmatamento, por exemplo. Presta atenção, chama a atenção de vocês sobre crime de poluição de qualquer natureza. Isso é importante para vocês, futuros advogados, e está bem voltado para a questão que a gente está abordando aqui agora. Crime de qualquer natureza. Permita-me ler. É quando resulta a danos à saúde humana, morte de animais, destruição de florestas, poluição de rios, mares, praias, mangues. É exatamente o que aconteceu. Dando
exemplo de um crime contra o ordenamento urbano são questões locais protegidos pela lei e eles são danificados, pichados, quebrados, depredados. E para finalizar, sobre um exemplo de um crime contra a administração ambiental, é quando o funcionário público é corrompido com uma licença ambiental, ele foge às normas exigidas, ele falsifica dados, falsifica documentos. Isso é um crime contra a administração ambiental. E posto isso, eu peço a licença a vocês para ler a literalidade do que fala a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sobre crime ambiental, artigo 2º, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas das atividades lesivas ao meio ambiente. Artigo 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes previstos nessa lei, incide nas penas a esses combinadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, membro de conselho, órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário da pessoa jurídica, sabendo da conduta criminosa de outro, deixar de impedir sua prática, quanto podia agir para evitá-la. Nesse sentido, eu me recorro à banca, pessoas de considerado senso científico, para pedir que considere que um julgamento não seja levado a um júri popular, e sim por um juiz competente. Obrigado. Boa noite, meu nome é Daiane. Gostaria de cumprimentar a banca e os demais colegas de classe. Bom, para encaminharmos para o final, eu gostaria de falar um pouco como funciona o júri popular e os crimes que são levados a ele. Como muitos de nós conhecemos, através de séries, filme e até mesmo por acompanhar alguns processos no tribunal, nós sabemos que o júri é composto por pessoas civis. Elas não só assistem, mas elas também participam, e ela ocorre através de um sorteio. E quanto os jurados que são escolhidos, eles têm alguns requisitos. Deve ser cidadão brasileiro, ser maior de 18 anos e não possuir antecedentes criminais. E também gostaria de falar sobre os crimes que a eles são convocados, que são os crimes praticados contra a vida, como, por exemplo, a tentativa de homicídio, o homicídio doloso, incentivo e participação de suicídio e até mesmo um aborto. Um exemplo, como já foi citado aqui, é o caso da Isabela Nardoni, que aconteceu em 2009, foi um crime contra a vida, mas também tem mais um crime que aconteceu em maio de 2012, que foi o caso da Elisa Matsunaga, que era uma estudante de Direito e uma técnica de enfermagem, que ela matou o marido dela com um tiro, esquartejou e colocou os pedaços do corpo numa mala, deixando longe de casa, e depois ela confessou a autoria do crime. Sendo assim um crime contra a vida, ela foi julgada por júri popular. Devido a essas informações aqui citadas, eu gostaria de dizer que a nossa casa defende que os responsáveis não sejam levados a júri popular. E é de suma importância que eles sejam levados para um julgamento por um juiz competente, para que ocorra de forma legal e correta. Obrigada.